Vamos falar sobre relacionamentos não monogâmicos. Eu criei todo um ambiente, olha, eu já falei, vou usar muito esse quarto agora, vocês que lidem com isso, tá? Mas eu criei todo um ambiente, coloquei uma roupinha como se fosse assim de dormir ou... pra gente falar sobre um assunto que ele pode ser delicado. Preparei até um cafezinho, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu, na minha vida inteira, durante a minha adolescência, sempre tive relacionamentos monogâmicos, o que quer dizer que eu tinha somente um parceiro e a minha afetividade, a minha vida sexual era somente com uma pessoa. E num determinado ponto da minha vida, eu comecei a reconsiderar isso, porque um boy uma vez me propôs um relacionamento aberto. E desde então, aquilo fez muito sentido pra mim. É como se toda a pressão que existia dentro do modelo monogâmico e que me fazia muito mal, tivesse acabado. Eu quero começar esse vídeo aqui falando uma coisa que é muito importante. Toda vez que eu me posiciono falando sobre relacionamentos não monogâmicos, é muito fácil das pessoas se sentirem ofendidas ou se sentirem atacadas. E eu quero deixar registrado aqui, não é o caso. Eu não estou atacando a monogamia. Primeiro, como eu falo sempre aqui no canal, eu tô falando de mim e da minha vivência. O que eu vou dizer aqui não é uma regra, não é verdade absoluta, simplesmente funciona pra mim. Pro Diego. Não tô colocando a monogamia como uma coisa menor ou uma coisa pior. São só formatos diferentes e nesse momento da minha vida eu percebo que a monogamia não funciona pra mim. Vamos começar. A primeira coisa que eu quero tirar dessa discussão é esse mito de que um relacionamento aberto ou poliamoroso ou um relacionamento livre é mais evoluído, é para pessoas mais evoluídas. Não é isso, gente. São só formatos diferentes, tá bom? E os dois têm seu valor, então... não tem melhor e pior. Outro disclaimer que eu tenho que fazer pra esse vídeo é que eu não sei exatamente as nomenclaturas de tudo. Então, eu não vou ficar colocando em relacionamento aberto, poliamor, relacionamento livre. Eu vou simplesmente falar relacionamentos não monogâmicos. Até porque parte disso tudo é que a pessoa tem um relacionamento que funcione pra ela, com as regras dela. Então o nome acaba sendo meio que um detalhe que não importa tanto. O que é um relacionamento não monogâmico? É um relacionamento onde você pode se envolver com mais de uma ou duas ou três ou quatro pessoas. De novo, isso vai de acordo com o que você e as pessoas com quem você está se relacionando deixem ali acordado. Aí eu vou mudar de posição. Tá machucando a coluna. Eu, por exemplo, passei por uma situação há pouco tempo que foi a seguinte. Eu namoro um rapaz já faz algum tempo. Eu não vou falar o nome de nenhum dos boys, tá? Porque eu tô fazendo esse vídeo por minha conta e eu não quero expor ninguém que não queira ser exposto. Eu namoro um rapaz já faz um tempo e a gente sempre teve um relacionamento aberto, o que quer dizer que a gente podia transar com outras pessoas tranquilamente. Porém, há pouco tempo eu me interessei por uma outra pessoa. Porque uma coisa é eu ter um relacionamento aberto onde o sexo eu posso buscar em outros lugares. E quando envolve afetividade? Esse outro rapaz despertou bastante afetividade em mim. Então, eu sentei com o meu boy, a gente conversou e eu descobri que o meu boy já tem uma afetividade por uma outra pessoa também. Então, meio que tava tudo certo. Foi um detalhe que a gente não tinha discutido e que foi importante a gente colocar os pingos nos is. E isso é muito importante. O lance de você ter um relacionamento não monogâmico sempre vai fazer com que você mexa em alguns lugares e é muito importante que você se comunique. Tudo tem que estar muito claro para que ninguém se sinta enganado ou ninguém se sinta mal. Por que é tão importante a gente falar sobre relacionamentos não monogâmicos? Porque isso faz com que a gente tire vários desses tabus que existem dentro desse tema. São raríssimas as vezes que eu vejo na televisão, por exemplo, pessoas que não são monogâmicas falando sobre esse tema. A gente sempre vê casais monogâmicos ou pessoas monogâmicas falando sobre como é difícil, ou como é impossível, ou como não conseguiriam ter um relacionamento aberto ou um relacionamento livre, sendo que as pessoas que de fato vivenciam isso não têm espaço para falar sobre as suas vivências. Vocês topariam uma relação aberta? Eu não. Sabe o que eu acho? Até poderia ser aceitável, assim. Não sei aonde na minha cabeça, mas tá, digamos que eu aceitasse. A questão é que assim, tá, fica aberto, um vai ali, fala, outro vai ali. Mas e se a pessoa se apaixona? Mas é um risco. Aí não é mais aberto, Mas né? é um Porque daí risco ela vai... E eu sinto falta disso porque isso faz com que a gente não tenha referência de relacionamentos não monogâmicos. Eu vou chegar na história das referências logo mais. Então, o relacionamento não monogâmico tem isso, tem essa liberdade tanto sexual quanto afetiva. E no meu caso, isso fez todo sentido. Saber que eu posso estar com uma pessoa, que eu posso me envolver com uma pessoa, que eu posso me apaixonar por uma pessoa, mas que esse momento, essa sensação não é exclusividade dela. E que eu não pertenço a ela e ela não me pertence. Nós somos dois
dois indivíduos separados e que estamos juntos. E saber que eu posso exercer tanto a minha afetividade quanto a minha vida sexual com outras pessoas, quantas eu quiser, me tira um peso muito grande da monogamia. Mas qual a maior dificuldade? E eu vou começar falando que boa parte dessas dificuldades são causadas porque a gente não tem modelos de relacionamentos não monogâmicos e porque toda a nossa estrutura romântica, afetiva, é pautada em você ter só um parceiro. Então a gente tá cheio de raiz e cheio de insegurança e cheio de coisa que é difícil desconstruir, é difícil trabalhar isso dentro de si. Mas esse é o único caminho. Desconstruir tudo isso para que eu possa ter uma vida afetiva e sexual muito mais tranquila. Tem uma imagem que eu acho que pode ajudar muito a entender tudo isso. Pensa o seguinte, os relacionamentos monogâmicos e como a gente conhece, eles são um castelo, eles são uma fortaleza que já tá consolidada. Quando você opta por não fazer parte desse tipo de relacionamento, você vai ter que desconstruir esse castelo para construir um novo. Ou seja, você vai ter que dar pedrada, você vai ter que usar força. E acredita, na hora que você estiver fazendo isso, você vai encontrar um monte de coisa. Você vai encontrar pedra que você vai mexer e vai desmoronar. Você vai encontrar encanamento que você vai mexer e vai estourar e vai merdear a porra toda. Mas isso é parte do processo para construir esse castelo novo. E uma coisa que é importante, a gente não desconstrói tudo de uma vez, tá? Não tem como você desconstruir um castelo para depois começar a construir outro. Você vai fazer esse processo simultaneamente. Vai ter vezes que você vai estar destruindo uma parede e tendo que levantar outra com outras pedras. E aí vai dar confusão, você não vai saber qual pedra é o que, você não vai saber o que você tá sentindo, você não sabe se você tá com ciúme, com inveja, com raiva, se você tá sendo machista, possessivo. É bem complexo, mas vale a pena. No meu caso, por exemplo, não dá pra entrar num relacionamento aberto ou livre mantendo as regras da monogamia. Outra parte bastante difícil nesse processo todo é lidar com as nossas inseguranças. Quando a gente fala de ciúme, quando a gente fala de possessividade, a gente tá falando de inseguranças nossas. E aí que tá a grande questão. Eu, várias vezes ao longo dos meus relacionamentos, percebi que eu tava tendo questão de ciúme, questão de possessividade. Estou, porque isso ainda acontece hoje em dia. É por isso que eu falo que o lance da referência e do construir e desconstruir é tão doido. São como se fossem fantasmas que voltam. Então, por exemplo, eu tô num relacionamento e aí eu vejo que o meu boy tá falando com alguém num aplicativo. Os ciúmes, a raiva, a insegurança é sobre mim. Não tem a ver necessariamente com o meu boy. Gente, isso é o que eu acredito, tá? Se isso não é uma traição dentro do que a gente estabeleceu, eu tenho que trabalhar essas coisas na minha terapia e não ficar jogando e projetando em cima dele. Uma das coisas mais legais que eu já fiz foi estar com o meu boy deitado na cama e aí ele abriu o aplicativo dele e a gente ficar olhando os boys. E ele falando, esse aqui é legal, porque ele tava aqui em casa, então eram os boys que estavam aqui perto. E pela primeira vez eu percebi que isso não me feriu. Isso não me machucou. Eu não me senti traído porque o meu boy disse que saiu com não sei quem. Pelo contrário, ele tá exercendo a liberdade afetiva e sexual dele. Não é rápido, não é fácil, mas no meu caso eu acho que é a única alternativa. É onde eu me sinto mais tranquilo, mais completo, mais pleno. Eu, por exemplo, tive que prestar muita atenção nas minhas inseguranças, nos meus medos, na minha competição. Porque se eu entro na competição de eu tenho que ser o primeiro do meu boy, ele tem que ter mais afetividade pra mim do que para outro, é muito fácil de virar uma coisa tóxica e principalmente de eu me frustrar. E é muito louco como a nossa cabeça é programada pra determinadas coisas. Um exemplo clássico, se eu tô com algum boy e eu quero ver outro em algum determinado dia, eu não preciso mentir pro meu boy. Eu posso ser honesto e falar, olha, tal dia eu quero ver fulano. Não preciso dar detalhes sobre a minha relação se ele não quiser, nem nada do tipo, mas... Porque isso aconteceu comigo. Quando aconteceu essa situação, o meu instinto inicial foi mentir. Falar assim, nossa, eu vou ter que inventar uma desculpa. E eu falei, não preciso inventar desculpa. Dentro dessa relação que eu estabeleci, eu posso vivenciar outras afetividades. E aí eu conversei com o boy e tava tudo certo. Mas afinal, vale ou não vale a pena ter um relacionamento aberto ou um relacionamento livre? Eu não sei. Não, a verdade é que depende de você. Não existe uma regra. Mesmo tudo isso que eu falei aqui, você pode ter um relacionamento não monogâmico com outras regras que vão te causar outras situações. Então, assim, eu hoje não consigo conceber estar em um relacionamento em que eu não me sinta livre nessa totalidade. Ou seja, eu não consigo me imaginar em relacionamentos monogâmicos mais. Se isso vai mudar, se isso é um estado, se isso é uma fase... Se for de fato uma fase, eu tô curtindo muito e tô amando esse momento que eu tô vivendo. Esse talvez seja um vídeo daqueles bem sinceros que eu trago aqui pra vocês, pra que a gente possa discutir
coisas que estão fora do nosso universo ou fora da nossa caixinha. Se eu não tivesse me proposto a vivenciar um tipo de relacionamento não monogâmico, talvez eu tivesse até hoje em relacionamentos monogâmicos em que eu poderia ser muito feliz, mas eu acho que eu também teria muita frustração. Parte do que me motivou a fazer esse vídeo foi exatamente isso. Às vezes a não monogamia pode ser uma possibilidade pra você que você nunca pensou sobre ela. Ou não, ou você pode ser de fato uma pessoa monogâmica e tá super bem resolvido com isso. Como eu disse no começo do vídeo, isso não é um ataque, viu? Eu vou fazer um próximo vídeo com esse mesmo tema, respondendo algumas perguntas que me mandaram lá no Instagram sobre relacionamentos não monogâmicos. Eu já vou avisando que vai ter um pouco de tudo nesse próximo vídeo. Se você quer deixar algum tema pra algum vídeo futuro, só deixar aqui nos comentários, porque eu tô sempre lendo, tô sempre interagindo, ou me manda lá no Instagram também, tô sempre por lá. Ah, e me segue no TikTok, porque agora eu sou tiktokeiro. Só não vai ficar esperando dancinha, porque isso eu não vou saber fazer nunca, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!